Qual é o objetivo dessa viagem? No Emirados Árabes, em Israel, é uma missão oficial da CREDEM, Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Congresso, onde eu estou acompanhando 5 outros parlamentares, colegas de trabalho. A ideia é se aprofundar nas questões relativas à geopolítica da região, saber os acordos assinados esse ano pelo presidente Bolsonaro, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, na questão de ciência e tecnologia, intercâmbio de tecnologias, águas e outras. Então, o que pode beneficiar o Brasil? E certamente, quando retornarmos para lá, a gente vai ter muito mais propriedade para debater temas que passam pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional. Inclusive, um deles, que normalmente eu tenho aberto às reuniões, é um agradecimento sobre o envio de tropas das Forças Armadas israelenses para ajudar o Brasil na questão de Brumadinho. O senhor sabe que deve estar a presença do Hezbollah na tríplice fronteira do Brasil. O Hezbollah é um grupo terrorista apoiado pelo Irã. Houve alguma conversa nesse sentido? O Brasil pretende atuar ali na tríplice fronteira, depois de conversas aqui com Israel, para evitar a presença do Hezbollah ali? Israel tem sido muito parceiro e deixado sempre as portas abertas no combate ao terrorismo. Um dos focos na América do Sul certamente é o Irã, onde já se verificou a presença deles em atentados terroristas na Argentina em 92 e em 1994, respectivamente contra a AMIA e a Embaixada de Israel. Além disso, a presença do Hezbollah ela é verificada na Venezuela, forte suspeita de exploração ilegal de ouro na região para o contrabando, e inclusive o Irã já teve com o 02 do poder da Venezuela, chama-se Tarek al-Aissami. Isso tudo pode ser verificado inclusive no livro Hugo Chávez, O Espectro, feito pelo jornalista Leonardo Coutinho. Essa preocupação na Tríplice Fronteira ela é gigantesca, por quê? Porque ali já se verifica há muito tempo uma vida confortável dessas pessoas que, por vezes, os indícios são mais do que fortes, são provas de envolvimento com o terrorismo. E quando a gente fala terrorismo, a gente não está falando só de explodir carro-bomba. A gente está falando em locais onde eles ficam confortáveis para lavar dinheiro ou para cometer atrocidades em outros países e depois passar um tempo relaxando, low profile, ali naquela região. E caso tenham problemas com o Brasil, cruzam a fronteira e vão para o Paraguai. Se tiver problema com o Paraguai, cruza a fronteira e vai para a Argentina. Então, o terrorismo que age globalmente, ele tem que ser combatido globalmente. E nada melhor do que você trocar essas experiências com um país que é referência no combate ao terrorismo, como é Israel. A gente tem informação que o senhor volta a Israel no dia 15 de dezembro para a inauguração do escritório comercial aqui em Jerusalém. Qual é a perspectiva do Brasil com o funcionamento desse escritório? E o senhor chegou a conversar alguma coisa com alguma liderança israelense sobre isso? Aqui, alguns dos encontros foi tocado nesse assunto. O presidente Jair Bolsonaro já sinalizou que esse seria o primeira etapa, para a mudança da embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Então, é um processo que é visto como um passo a passo. Eu acredito que nós não estejamos longe de ver essa realização, até porque é uma promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro e uma medida que é muito reivindicada principalmente pelos evangélicos, que são os cristãos que vivem no Brasil e estão na base do governo Bolsonaro. Hoje em dia, no Brasil, 30% em média da população é de origem evangélica. Então, eu acho que a gente está muito próximo disso. O fato de o senhor daqui a pouco vai participar de um jantar, a seu pedido, num assentamento aqui próximo a Jerusalém. O fato do presidente Trump, do governo americano, ter legalizado a presença de todos os assentamentos na Cisjordânia e essa sua visita e com essa ligação entre o governo Bolsonaro e o governo Trump, não há uma forma de também apoiar a legalização dos assentamentos na Cisjordânia? Eu deixo bem claro que a nossa visita ela é do poder legislativo, ela não se vincula ao poder executivo. De maneira nenhuma implica em um reconhecimento daquela região como sendo de Israel ou da Palestina. Estamos indo ali a título de interesse, buscar saber, conhecer melhor a situação. E não é só uma visita a um assentamento, é uma visita também a uma vinícola ali instalada na cidade de Psagot. E quem nos convida, quem vai nos receber lá é o presidente do congresso deles aqui, o presidente do Knesset, Yuli Yoel Edelstein. Então a gente recebe com muita honra esse anfitrião e a gente quer conhecer um pouquinho melhor da região de todos esses problemas. Eu ficaria, de certa forma, pensando, imagine se nós rechaçássemos uma pessoa de vir ao Brasil porque ela visitou a Venezuela, por exemplo. Eu acho que isso aí de nenhuma maneira contribui para um processo de pacificação e de melhor conhecimento da situação geopolítica de um país. Deputado, com relação às declarações do presidente Donald Trump sobre a taxação do aço, alumínio,
Essa sua proximidade com a família Trump, o que foi conversado entre o senhor, o presidente Bolsonaro, logo depois dessa declaração, e como é que o senhor reagiu com essa declaração? E complementando a pergunta, se o senhor fosse o embaixador dos Estados Unidos na América, como é que o senhor reagiria a uma ação como essa? Essa reação, na verdade, a gente estava no Emirados Árabes Unidos quando ela ocorreu, não conversei com o presidente Bolsonaro ainda sobre ela, né? A interpretação, a leitura que eu faço é que o presidente Donald Trump está se aproximando do processo eleitoral e ele precisa apresentar números, principalmente para a região central dos Estados Unidos, onde estão aquelas empresas que saíram do país, notoriamente foram para a China, e onde há também uma parte de fazendeiros. Então, fazendo uma política, pensando em proteger aqueles empregos, é que o presidente Donald Trump deve ter dado uma resposta para eles. Talvez com a fundamentação errada, porque eu não vejo uma desvalorização do real a fim de entrar nos Estados Unidos com as nossas soft commodities a preços mais competitivos. Isso daí é a base do diálogo. Cabe ao executivo brasileiro, através do presidente ou do chanceler, conversar com seus pares norte-americanos para saber se pode chegar a um denominador comum. Há uma possibilidade de um esfriamento entre as relações entre Brasil e Estados Unidos devido a essas últimas ações? Eu não acredito. Eu acredito que com a boa comunicação a gente consegue resolver qualquer tipo de ruído, ainda mais esses daí que são, no meu entendimento, superficiais. O senhor ontem deve ter sido, você está sabendo que foi suspenso do PSL. Como é que o senhor encarou essa suspensão e como é que isso reverberou ali no meio político? Eu encaro com naturalidade, né? Toda tentativa de tomada de poder covarde espera que uma das partes se ausente do país, e então eles se aproveitaram dessa ausência minha nessa missão oficial para fazer esse tipo de coisa. Olha, eu me preocupo muito como que o público me recebe na rua, né? Se o senhor vê nas minhas redes sociais recentemente como é que eu fui recebido num avião, no voo para Dubai, o senhor vai entender que a minha preocupação não é tão grande. Em contrapartida, aqueles que estão tomando o poder do PSL nesse momento, existem vídeos não sendo tão recebidos assim em aeroportos e outros perdendo em torno de 700 mil seguidores. Então o que interessa para mim é a minha consciência tranquila. O poder, ele não emana do cargo que você ocupa. Poder é a moral que você tem na rua, a tranquilidade de botar a cabeça na travesseira e dormir, e é isso daí, eu estou bem tranquilo com relação a isso.